da gente começar, você viu aí na escalada das matérias, Sim. a questão do pai que estaria estuprando os 2 filhos. Olha só, lamentável. A gente vem observando que esses casos vêm acontecendo com uma certa frequência aqui na cidade de Uberaba. Mas explica para nós, Fernando, o que poderia ocasionar uma situação como essa de um pai estuprar os próprios filhos? O Faria, não é só aqui em Uberaba, em qualquer lugar do mundo isso tem acontecido muito. Então o que a gente nota nisso é o que, Faria? É o ódio que existe dentro desse pai. Esse ódio latente que ele vem carregando. E pode ter certeza, Faria, sempre que um sujeito é abusador sexual, em 98% das vezes, esse sujeito ele foi abusado quando era criança. Então, quer dizer, e a forma que ele tem de expressar esse ódio, que muitas vezes ele foi abusado pelo pai. Quer dizer, ele simplesmente projeta esse ódio nos filhos, tá? E uma forma de machucar esses filhos é fazendo um abuso sexual. Inclusive, Fernando, quando eu tive contato com a conselheira tutelar, a Fabiana, por telefone, antes de produzirmos a matéria, a primeira coisa que eu perguntei para ela, é pai ou é padrasto? Porque geralmente o que a gente vê acontecer é a questão do padrasto. Porque não tem compromisso ali com as crianças que estão dentro da casa. Não, mas porque não tem um elo direto ali com as crianças. Quando ela me disse que era o próprio pai, aí eu vi que a situação realmente é muito complicada. É complexa, viu, Faria? Mas não é fora de questão, tá? E por essa explicação, se a gente for ver o histórico familiar desse pai, nós vamos ver também que ele sofreu abuso, tá certo? E provavelmente do pai dele. Tá? Então, o que acontece? Quando a criança ela sofre um abuso e não tem um trabalho psicológico para poder amenizar aquele estrago psicológico que foi feito, o que acontece? A hora que ele virar adulto, Faria, ele vai estar com aquele ódio latente dentro do coração, dentro do peito dele. Vai estar impregnado ali. Impregnado de ódio. Então, quando ele tiver filho, tiver a prole dele, os filhos, provavelmente ele vai projetar esse ódio nos filhos. Principalmente se o filho for do mesmo sexo dele. Tá certo? Então daqui a pouquinho a gente está tendo, parece que mais consciência das pessoas, das famílias denunciarem. Claro que com incentivo da mídia, e é verdade, é o papel nosso, é justamente incentivar que as pessoas que têm algum problema ali, às vezes que está escondido dentro do próprio seio familiar, que essa pessoa procure orientações nos órgãos competentes. Conselho Tutelar, Juizado de Menores, Polícia Militar, mas não deixe a situação passar em branco. Né? Nós estamos aqui com o Fernando. Fernando, nesse caso específico, você ouviu ali os conselhos, as orientações por parte da Lília, os comentários dos casos que estão aparecendo, realmente casos absurdos no Conselho Tutelar. Ela acredita que seja porque as pessoas estão tendo mais consciência em denunciar. Exatamente, Faria. Ela tem toda a razão, a Lília. Porque realmente hoje as pessoas estão com mais coragem para denunciar. Estão tendo órgãos que a pessoa pode chegar e com toda a liberdade ela chega lá e faz a denúncia. Coisa que antigamente isso não existia. Era muito medo, né? Era medo, a pessoa chegar lá, se expor na frente de um delegado. Às vezes o pessoal era muito boçal, tá certo? Os funcionários lá. Hoje não, hoje já tem a delegacia da mulher, tem o conselho tutelar. Você entendeu? Então facilita demais isso. Então as pessoas criam coragem. Fernando, quando chega o caso, igual a Lília explicou aí, da própria criança falar assim, eu preferia morrer ao ter que relatar esse fato, ou contar isso, né, para os órgãos competentes, é lamentável, né? A criança está sentindo isso, uma criança de 1, 3 anos falando sobre então, isso. E isso aí, Faria, a gente denota o quê? Que essa criança ela precisa rapidamente ser tratada para depressão, porque ela já está deprimida, tá? Porque quando a criança fala, eu tenho vontade de morrer, realmente ela tem vontade de morrer. E morre. Pois é. Tá? E se brincar, os pais descuidarem, ele pode até ela cometer alguma coisa contra a vida dela. Tá? Porque a criança fica deprimida mesmo, Faria. Você entendeu? Então, muitas vezes, para os pais, por exemplo, às vezes os pais não querem dar medicamento para a criança que está em depressão, elas podem muitas vezes começar a dar remédios homeopáticos, que é muito mais suave, mas precisa tratar principalmente a questão com psicoterapia. Tratar a questão de forma psicoterapêutica, junto com a criança, com profissionais especializados em psicoterapia infantil.